Ora, Lá na igreja, no domingo, o pessoal gostou muito, porque a gente falou lá, coisa. Porque lá eu estou fazendo 4 capítulos, então tem que falar bem rápido, não? Assim foi muito bom. Porque Paulo, minha gente, olha, eu vou ler aqui 2 versículos para você, o que que Pedro fala de Paulo. Olha o que que Pedro fala de Paulo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, desculpa, capítulo 3, né, o verso 15 e 16, diz assim, ó, Pedro falando para os irmãos, né? E tende por salvação a paciência de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, ele falando de Paulo, hein? Nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas muito difíceis de se entender. Pedro falando, viu, Mateus? Pedro falando que o que Paulo escreve, ó, nas quais há certas coisas difíceis de se entender e que às vezes a gente não entende mesmo. Eu agradeço muito a Deus, esses estudiosos aí, que eles se debruçam em cima de livros e mais livros, de Bíblias e história, né, e estudam a cultura da época para poder nos trazer esse conhecimento. A igreja ficou muito feliz porque o mesmo pastor de Israel, mas foi um esclarecimento muito, que a justificação pela fé é um assunto muito difícil de se entender, né? Nós vamos lá no capítulo 4, na semana que vem, vamos estudar sobre a justificação pela fé. É um assunto que nós temos que compreender para poder praticar. Antes da gente começar, vamos fazer um pequeno histórico, né, sobre Paulo. Gente, lá em Atos 1:8, estudamos o livro de Atos, estudamos o livro de Apocalipse, agora estamos estudando. Daqui a pouco está estudando a Bíblia toda, né? Lá em Atos 1:8, Jesus diz assim, ó, vocês serão minhas testemunhas, falando com os discípulos, vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia, vocês vão pregar em Samaria, e vão pregar até os confins do mundo. Então, quando Jesus disse isso, os discípulos prontamente aceitaram, né? Vocês vão pregar em Jerusalém. Então, os discípulos, depois que Jesus veio embora, subiu para o céu, eles começaram a pregar em Jerusalém. E fizeram uma pregação enorme. Pedro, né? Muita gente pregando em Jerusalém. Tivemos ali o Pentecostes, né? Que foi o derramamento do Espírito Santo. Eles ficaram corajosos para pregar o Evangelho. Depois pregou-se o Evangelho em Jerusalém, então eles saíram para pregar em toda a Judéia. Pregaram em toda a Judéia, gente, os discípulos. Depois pregaram em Samaria. A pessoa que foi pregar em Samaria foi Filipe. Filipe foi lá para Samaria, porque Samaria viviam os samaritanos que eram inimigos dos judeus, né? Ele pregou lá e precisou de tal, o trabalho cresceu de tal ordem lá em Samaria, que Filipe passou um WhatsApp lá para Jerusalém, lá para o Pedro e para o João, olha, venham para cá, que o trabalho aqui está muito... Então eles foram para lá, ficaram os 3, os gentios receberam o Espírito Santo, gente. Os gentios receberam, assim como foi derramado aos judeus lá em Jerusalém, os samaritanos também receberam o Espírito Santo, com auxílio da pregação do Evangelho lá. Né? E depois, Cristo assim, e depois vocês preguem aos confins do mundo. Ora, a pessoa escolhida para pregar aos confins do mundo foi Paulo, que era um grande perseguidor da igreja. Quando o movimento do cristianismo surgiu dentro do judaísmo, né, Paulo, que era um fariseu que frequentava o Sinédrio, nós já vimos aqui o que era lá em Atos, nós vimos o que é o Sinédrio, era um órgão de justiça, onde se praticava justiça, se praticava ensinos da Bíblia, e havia lá 71 membros, né, entre fariseus e saduceus. Também havia os zelotes, né, os herodianos, mas os fariseus e os saduceus eram os principais membros lá do Sinédrio. E Paulo era fariseu. Paulo era fariseu que estudou com Gamaliel. E Paulo, sendo fariseu, ele tinha uma fé enorme no judaísmo. Ele praticava o judaísmo. Quando o cristianismo cresceu dentro do judaísmo, ele então ficou irado, porque não podia nenhuma crença se suplantar o judaísmo. Então ele pegava cartas lá dos fariseus,
e dos saduceus, para poder perseguir aqueles que estavam seguindo esse tal de Cristo. E viajava muito, prendia os cristãos e levava para Jerusalém para serem presos. Numa dessas viagens para Damasco, né, onde ele foi lá para Damasco, ele foi e teve um encontro com Cristo. Nós sabemos a história, né? Cristo se revelou a ele. É por isso que ele diz aqui no verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele dizia, gente, para todo mundo, que ele não recebeu o evangelho de Pedro, ele não recebeu o evangelho de João, nem de Filipe, nem de Bartolomeu, nem de ninguém. Ele recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Então ele tinha um orgulho santo sobre ele. Ora, Paulo, portanto, é convertido, né? E ele vai fazer, gente, 3 viagens missionárias. Nós sabemos que tinha igrejas importantes naquela época lá. Por exemplo, nós tínhamos a igreja de Alexandria. A nossa igreja de Alexandria era a igreja que estudava a palavra, que pesquisava, que, né, estudava, fazia escritos, criava manuscritos, criava rolos. Eles estudavam muito. Tanto que os judeus que lá moravam, os 70 judeus que lá ficavam, eles criaram a Septuaginta, que é uma tradução do Velho Testamento do hebraico para o o grego, né? Então eles fizeram essa Bíblia. E era essa Bíblia lá no século III, século II antes de Cristo, e os discípulos estavam utilizando, era a Septuaginta. E hoje até existe aí. Então Paulo utilizava a Septuaginta como a Bíblia. Eles não tinham o Novo Testamento na época. O Novo Testamento começa a ser escrito justamente com os discípulos, volta do ano 50, né? Então, tínhamos a igreja de Alexandria, que pesquisava, a igreja de Antioquia, que organizava os missionários para irem para outros campos estrangeiros. Paulo e Barnabé foram escolhidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim: separa para mim, diz aos líderes da igreja lá em Antioquia, separa Paulo e Barnabé. O Espírito Santo falando para os líderes da igreja, porque nós temos uma obra especial para esses 2 missionários. Eles foram separados para poder viajar e pregar o evangelho. E tínhamos também a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era a igreja espiritual, era a igreja onde se concentrava a parte mais espiritual de todo o cristianismo da época. E as viagens de Paulo, então, minha gente, são viagens que ele vai considerar como sendo viagens totalmente missionárias. Depois você dê uma olhadinha lá no final da Bíblia de vocês vão encontrar a primeira viagem missionária, o mapa, a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária. Na primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé, a igreja de Antioquia comanda, né, dá o campo lá da Ásia Menor, lá da Galácia. Né? Se nós vermos aí na Bíblia, nós vamos ver a primeira viagem de Paulo, às vezes tem uma linhazinha falando. Então, Paulo sai de Antioquia com Barnabé, gente, e vai primeiro para Sicília. Depois da Sicília, ele vai lá para Perge. Né? Quem estava com eles nessa primeira viagem era Marcos. Uns dizem que Marcos era sobrinho de Barnabé, outros dizem que era primo de Barnabé. Nós não sabemos ao certo. Sei que Marcos, esse menino de 17 anos, foi com Barnabé e Paulo. Só que quando chega em Perge, para fazer o trabalho, já tinham feito o trabalho lá na Sicília, né? Salamina, agora estavam fazendo o trabalho em Perge. Esse menino Marcos diz: olha aqui, eu não quero ficar com você, eu vou embora para Jerusalém, eu não quero mais ficar nisso aqui, não. Ele foi embora para Jerusalém. E Paulo e Barnabé fundaram a igreja, eles foram para Antioquia da Psídia, fundaram a igreja lá, depois eles foram para Icônio, foram para Listra, foram para Derbe e fundaram igrejas nesses locais. Né? Na segunda viagem, aí está, essa assistente que nós temos aí é joia, viu? Eles vão para Salamina, depois vão para Palo, vão para Perge, depois vão para Antioquia da Psídia, Icônio, né? Listra e Derbe. Eles fundam igrejas nesses locais. Uma coisa legal mesmo, né? Aí, depois que eles fazem isso, eles voltam para Antioquia e dão o relatório para os líderes da igreja de Antioquia.
E eles gostaram tanto que disseram, agora vocês vão para uma segunda viagem. Essa primeira viagem foi em torno do ano 47 e 48. A segunda viagem que eles vão fazer já está no ano 49, 50, 50 e 51. Na segunda viagem, primeiro eles passam nas igrejas que eles haviam fundado. Entendeu? Há um problema aqui, gente. Há uma controvérsia entre Paulo e Barnabé, porque para a segunda viagem, o Barnabé disse assim, Paulo, vamos levar novamente o Marcos conosco? Porque ele está animado. Paulo disse, não, não vou levar esse rapaz, não. Não quero esse rapaz. Ele já nos abandonou lá em Perge, ele voltou, eu não quero mais esse rapaz com ele. E Barnabé insistiu tanto que eles se separaram. Obra do Espírito Santo, essa contenda foi para separar. Aí Barnabé pegou o próprio Marcos, foi para Chipre, e Paulo pegou Silas e foi lá para Macedônia. Então, Paulo e Silas agora passam na Ásia Menor, nas igrejas de Perge, Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, Icônio, visitam esses irmãos e vão lá para Macedônia. Né? Vão lá na segunda viagem. Essa segunda vez eles vão para Macedônia. Em Macedônia, eles vão para Anfípolis, vão para Filipos, fundam a igreja em Tessalônica, né? Aquelas cartas de Filipenses e Tessalônica, né? E vão também para Bereia. Eles fundam igrejas nesses lugares. Quando eles terminam essa segunda viagem, voltam a Antioquia, apresentam o relatório aos líderes da igreja, e no ano 53, 50, 52, 53, 54, eles vão para a terceira viagem. Aí Paulo já vai ter Lucas, já vai ter Timóteo, vai ter o próprio Silas. Eles vão para a terceira viagem. Nessa terceira viagem, eles passam primeiro naquelas primeiras igrejas que eles fundaram. Antioquia da Psídia, Perge, Icônio, Listra e Derbe. Depois eles vão visitar as igrejas lá da Macedônia. Filipe, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia. Depois dessas visitas, eles vão, então, lá para a Península dos Balcãs, lá no sul, na Grécia, uma região chamada Acaia, né? Que era a Grécia, no nome da Grécia Antiga. Eles, então, fundam igreja em Atenas, fundam igreja em Coríntios, fundam igreja em Cancreia, e é uma viagem muito interessante porque eles já estão consolidando as igrejas. Na segunda viagem, voltando um pouquinho, eles conhecem, aí em Corinto, eles estão passando por Corinto, eles conhecem um casal chamado Áquila e Priscila. E Paulo vai para Éfeso e leva esse casal lá, fundando uma igreja, e ele volta para Antioquia. Então, nós vimos aqui as 3 viagens que Paulo fez. Agora, gente, a igreja de Roma, nós não sabemos exatamente como ela foi fundada. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, nem os discípulos tampouco. O que se acredita, gente, que alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha, tá bom? O que se acredita é que lá no derramamento do Espírito Santo do Pentecostes em Jerusalém, no ano 31, né, ano que Cristo morreu, quando houve o derramamento, muitos judeus que moravam em Roma estavam lá para presenciar aquela grande conferência do Pentecostes, a festa do Pentecostes. Como houve o derramamento do Espírito Santo lá no cenáculo, alguns estudiosos acham que eles viram e sentiram o Espírito Santo e quando retornaram para Roma, fundaram comunidades judaicas. Tanto que, gente, no ano 49, o imperador Cláudio já estava sufocado de tanto eles falarem em Cresto, o nome era Crestos, que o imperador Cláudio, no ano 40, vai expulsar os judeus de Roma. Não quero vocês mais aqui, vocês estão falando muito nesse tal de Cristo. Isso significa que já havia comunidades de judeus lá na igreja lá na cidade de Roma. Essa, mais ou menos, deve ser o que traz como a fundação da nossa igreja lá. E Paulo sempre quis ir a Roma, gente. Era desejo, nós vamos ver aqui, que era desejo dele, mas ele sempre tinha um impedimento para ir para Roma. Como ele sempre tinha um impedimento, e ele sabia, por outras fontes, que havia judeus e uma maioria de gentios lá na igreja de Roma. Então vamos ver agora o que são os judeus, o que são os gentios. Judeus são aqueles que esperavam Cristo, aqueles que tinham Moisés, Abraão, Davi, eles tinham a circuncisão,
eles eram o povo escolhido, eles eram o povo que Deus estava mantendo para que eles se salvassem. Eles tinham a lei de Moisés, eles tinham a Torá, eles tinham a circuncisão. Então, eles se sentiam o povo de Deus. Eles se sentiam o povo que ia ser salvo. Israel, Mas, vai, fale, querido. a Luciana quer perguntar, já tinha levantado a mãozinha antes, pode perguntar. Eu não estava vendo. Fale, Luciana. Israel, é o seguinte, é porque às vezes eu esqueço. No caso, a origem dos judeus foi aonde? Em Jerusalém? Vou lhe dizer isso agora rapidinho. Veja bem, os judeus, o pai da fé dos judeus era Abraão, lá do ano 2000 antes de Cristo, né? Abraão, na realidade, vivia na Mesopotâmia, aquela região entre Tigre e Eufrates. E Deus escolheu Abraão e deu promessas a Abraão, né? Abraão, sai da tua terra aí, de onde você mora, eu vou te mostrar uma terra para você morar. Vem me servir, eu vou te dar um filho, as famílias serão benditas em seu nome, né? Então, Abraão ficou muito feliz, porque ele nasceu num lar pagão, ele não conhecia Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele passou a viver com Deus, né? Vivendo sob os auspícios da graça do Senhor. Sim, isso aí então, eu vi na novela que passa na Record. Sim, Gênesis. Exato. Então, Abraão foi o início do povo hebreu, né? Então, havia um homem chamado Éber, que deu origem ao povo hebreu, que tinha como pai Abraão. Ora, esses hebreus, né, eles tiveram muitas lutas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né? Deus sempre querendo que eles se voltassem, que eles servissem ao Senhor, os hebreus, né? Mas, dos hebreus, nós temos que Abraão teve o filho Isaac, e Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, e houve uma fome muito grande na Palestina, e Jacó foi, então, lá para o Egito, porque José, que fora filho de Jacó, que fora vendido para o Egito, ele era governador do Egito. Então, levou a família, só que o faraó, que conhecia José, morreu, e o faraó, o Ramsés II, ele escravizou o povo hebreu. Escravizou. Então, esse povo hebreu que vinha de Abraão, de Éber, né, de Isaac, de Jacó, foi escravizado no Egito durante 400 anos. Só que Deus teve compaixão desse povo, e Deus providenciou Moisés para libertar o povo desse cativeiro. Moisés, então, tira o povo. Aliás, antes disso aí, Jacó vai ter um sonho. Ele sai lá da casa dele, tem um problema lá com o irmão, ele tem um sonho, ele luta com um anjo, né? E a partir daquele momento que ele luta com o anjo, Deus troca o nome de Jacó para Israel. Então o povo deixa, Luciana, de ser povo hebreu e passa a ser o povo israelita. Então, quem está ali no Egito é o povo de Israel, os israelitas. Então, eles saem do cativeiro, recebem a lei no deserto, né? Passam 40 anos no deserto, depois eles vão para a terra de Canaã. Ora, na terra de Canaã, eles vão ter ali, futuramente, eles vão ter a região da Judéia. Quando eles entram na Judéia, eles se tornam o povo judeu. Então, nós temos, na realidade, de grosso modo, três grandes fases. Os hebreus, depois os israelitas e, finalmente, os judeus, porque eles foram morar na Judéia. Lá na Judéia. Entendeu, Luciano? Então, nós temos essas três fases. O povo hebreu com Abraão, depois o povo israelita com Moisés e o povo judeu que vai dar a descendência até hoje do povo judeu. Certo. Só que então, depois eu quero tirar uma dúvida que eu não sei se é com relação à briga entre Israel, judeus e árabes, né? Ah, sim. Isso aí, vou te falar rapidinho. Abraão teve 2 filhos. Abraão teve 2 filhos. Mas, Israel, eu acho que ela está falando de Samaria, hein? Israel e samaritanos. Não, ela quer falar dos árabes e dos judeus. Qual foi a origem disso? A origem foram os 2 filhos de Ismael. O Isaac dá origem ao povo israelita, ao povo judeu.
E Ismael dá origem ao povo árabe. E eles brigavam muito lá na casa de Abraão, os dois meninos. Então, a esposa de Abraão pediu para que Abraão mandasse Agar, que era uma das mulheres, mandasse embora com o menino, com o Ismael, né? Então, ela Sim. foi embora. Então, o Ismael vai dar origem aos árabes e o Isaac vai dar origem aos judeus. E Deus disse que eles sempre estariam em conflito, sempre estariam em conflito, até o final dos tempos. Agora eu entendi. É por isso que existe o povo árabe, descendente dos ismaelitas, e o povo judeu, descendente de Isaac. E eles brigam até hoje, vão brigar até o final dos tempos, porque é uma promessa que Deus fez. Eles brigam, vão brigar até o final do tempo. Deu até uma expressão como um carneiro e como um bode. Eles vivem brigando o tempo todo. Agora, voltando aqui para a nossa história, no capítulo 1, Paulo diz assim, gente, ó, capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus. Paulo se considerava um servo, um escravo, um empregado, né? um subserviente de Deus, porque ele havia tido a grata satisfação de receber o evangelho diretamente de Cristo. Ele não recebeu o evangelho de absolutamente ninguém. Então, ele diz assim, chamado para ser apóstolo. Então, o próprio Cristo, lá em Damasco, assim, Paulo, você está me perseguindo, eu não quero você me perseguindo, eu quero que você faça o trabalho. Então, ele foi chamado para ser apóstolo, para ser enviado. Enviado para onde? Para pregar o evangelho de Deus. Esse evangelho que temos, o plano da salvação, a obra salvadora de Cristo, a redenção, a crucificação, tudo isso foi elaborado por Deus, por Cristo, para que Paulo fizesse esse trabalho. E ele preferia primeiro pregar aos judeus. Por quê, gente? Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Por que ele... Porque ele, sendo judeu, ele sendo convertido pelo próprio Cristo, ele queria que os judeus se voltassem para Cristo. Ele queria que os judeus se voltassem para Deus. Mas o que os judeus fizeram, gente? Os judeus simplesmente rejeitaram Cristo. Eles disseram para Pilatos, Pilatos, nós não temos outro rei. O nosso rei, porque Pilatos, Jesus é rei de vocês. Não, nosso rei é César. Depois disseram, nós não queremos Cristo, nós queremos Barrabás. Nós queremos que você crucifique esse tal de Cristo. E finalmente eles apedrejaram Estevão. Então nós temos aí as 4 grandes rejeições do povo judeu. Quando isso acontece, gente, quando o apedrejamento de Estevão acontece, simplesmente Deus abandona esse povo, não quer mais esse povo como povo judeu. Muito embora eles ainda crescem e creem até hoje que eles são o povo de Deus. Mas Deus rejeitou, Deus deu 490 anos para eles. Nós vimos isso lá na 2.300 áreas no estudo de Daniel. Lembram-se? Deus deu 490 anos para eles se voltarem para Deus. Eles, além de não voltarem, ainda mataram o Cristo de Deus e mataram Estevão. A partir desse momento, Deus não quer, Deus rejeita o povo de Israel. Quem estava falando? Quem estava falando? Eu disse que eu lembro. Ah, sim. Agora, então, nós vamos aqui para o verso 5, gente. Assim, por intermédio de Cristo, de quem viemos a receber graça e apostolado. Ou seja, Paulo recebeu graça do Senhor, a graça de Deus sobre ele. Nós já falamos aqui sobre o que é a graça. A graça é o principal elemento do amor. O amor é o segundo elemento, segundo componente da justiça de Deus. Então, Paulo recebeu a graça. E a graça que Paulo recebeu é, em outras palavras, né, a bondade, a misericórdia, o perdão, a piedade, a compaixão. Foi isso que Deus colocou em Paulo. Deus colocou, ele diz aqui, ó, viemos a receber a graça e o apostolado para poder pregar, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Gente, ele vai pregar para os gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. Ele vai se dedicar todo o seu trabalho para pregar aos gentios. Agora, os gentios vão aceitar?
um bom número aceita, mas a grande maioria rejeita. Assim como os judeus, a grande maioria rejeitou Cristo. Aí vem aqui, ó, no verso 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Ou seja, ele queria que os gentios se tornassem crentes em Cristo Jesus, para eles se tornarem santos. Graças a vós outros, a paz, por parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus. Então, ele queria que os gentios se tornassem cristãos reais, cristãos verdadeiros. Ele queria que os gentios fossem leais a Cristo. Mas, infelizmente, os gentios, muito embora conhecendo Cristo, vão se distanciar de Cristo. Conhecendo o Evangelho, vão se distanciar do Evangelho. Veja que o verso 9. Porque Deus, desculpa, o verso 10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma ocasião para visitá-vos. Paulo estava ansioso para ir visitar, pregar o Evangelho fisicamente para eles. Mas sempre havia um impedimento. O Espírito Santo não permitia que Paulo fosse até Roma, porque Roma era uma cidade perigosa. Tanto que Paulo, na sua quarta viagem, ele vai para Roma para ser preso, torturado e decapitado. Os estudiosos acham que foi por isso que o Espírito Santo não deixava que Paulo fosse até lá, porque ainda havia um trabalho especial para Paulo fazer, que era o trabalho aí com os gentios. Gente, vamos agora para o 14. Pois sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a... Devedor de quê, gente? Paulo se sentia na obrigação de pregar o evangelho para os gentios, porque foi uma ordem dada diretamente por Cristo. Cristo deu a ordem e ele tinha que cumprir essa ordem. Então, ele ia pregar para os gregos. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então, os gregos eram gentios, os bárbaros eram gentios, os sábios eram gentios, ignorantes eram gentios. Agora, quem são essas pessoas? Os gregos, naturalmente, são aqueles que moravam lá na região da Acaia, na região da Grécia. Os bárbaros, gente, notem bem, os gregos chamavam a todos quantos não eram gregos de bárbaros. Os romanos chamavam a quantos não eram romanos também de bárbaros. Os sábios eram aqueles filósofos que ele vai encontrar lá em Atenas. Vai pregar para os epicureus, né? Vai pregar para os filósofos da época. E os ignorantes é o povo em geral, que desconhecia o evangelho. Muito embora, ele volta a frisar, ele vai frisar aqui, e os gentios, a grande parte deles, conhecia o evangelho, conhecia a obra salvadora de Cristo, conhecia a história da redenção, mas haviam rejeitado a Cristo. Não queriam saber dessa parte do evangelho. Agora, Israel, sim. Em função disso aí, dele ter voltado, isso era porque ele, antes de ter sido atingido por Cristo, aceitar Cristo, ele pregava contra Cristo para todas essas pessoas? Sim. Aos bárbaros, a todos. Então, ele quis mostrar que ele tinha sido... O inverso, exatamente, o inverso da função. Ele tinha sido restaurado por Cristo, foi isso? Exatamente, porque ele era judeu, fariseu que servia lá no Sinédrio, né? Ele perseguia, de uma forma muito forte, todas as pessoas que se diziam estar do lado de Cristo. Ele não só perseguia, mas prendia e levava para os cárceres lá em Jerusalém. O que você acabou de ver é exatamente isso. Ele agora queria demonstrar que ele tinha sido mudado por um evangelho puramente dado por Cristo e que agora, como ele fora perseguidor, ele queria agora converter os gentios para se unirem àqueles da causa de Cristo. Exatamente isso aí. Aí ele assumiu a responsabilidade de ser perseguido pelos que não creram no que ele Como falou, ele né? perseguiu, ele vai agora ser perseguido como aqueles de antigamente. Exatamente isso. Okay. Agora, o 16, gente. 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês, gentios. Eu quero anunciar o evangelho. Por que ele queria ser? Primeiro, porque Cristo havia mandado. Segundo, porque ele havia
né, sido perseguidor, e agora ele queria tirar essa imagem, queria colocar agora uma imagem de um homem de Deus, trazendo os gentios para a causa do Senhor. Agora vê o tema geral do livro de Romanos, gente, 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho, gente, é o poder grandioso de Deus para converter, para mudar, para transformar as pessoas. O tema geral do livro de Romanos está aqui. Não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para salvar a quem que ele queria salvar? Os gentios. Ele achava que o evangelho era de tal ordem forte, de tal ordem grandiosa e convencedora, que ele queria pregar o evangelho para convencer e converter as pessoas, porque Cristo havia mandado fazer isso. Então, esse é o tema geral. É o poder de Deus para a salvação, ou seja, para a conversão de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, os judeus já tinham sido instruídos. Os discípulos já tinham pregado em Jerusalém, os discípulos já tinham pregado na Judéia, os discípulos já tinham pregado em Samaria, Jesus mesmo pregou na Galiléia, então os judeus já estavam esclarecidos. Faltava esclarecer o poder do evangelho para os gentios, e para o qual Paulo foi determinado. Agora vai entrar um assunto aqui, difícil às vezes de entender. Veja bem, o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Gente, o que é isso? Ele diz que Deus insiste. Paulo pregava, mas os gentios não aceitavam. Então ele vai chegar a um ponto de dizer que, como eles não aceitavam esse evangelho que Deus estava mandando ele pregar, a ira de Deus, a condenação da ira de Deus poderia cair sobre eles. Então, veja aqui o verso agora 21, vai esclarecer muito bem. Porquanto os gentios, tendo conhecimento de Deus, olha o que acontece agora, apesar das inúmeras pregações de Paulo, dos inúmeros esforços de Paulo, diz assim, porquanto, vamos seguir aí, tendo conhecimento de Deus, os gentios, né, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, Paulo pregou de tal ordem, mas essa pregação não surtia nenhum efeito. Por quê, gente? Porque os gentios, conhecendo a Deus, não glorificavam a Deus, não davam graças a Deus, seguiam seus próprios caminhos e o seu coração ficava insensato de tanto pecado. Gente, vocês sabem quais eram os pecados que Paulo estava lutando contra esse povo? Está aqui a partir do 23. Diz assim, e os gentios mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, os gentios pegaram Deus, puseram Deus de lado e trocaram um Deus incorruptível por um viver corruptível, por um viver cheio de pecado. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que os gentios, apesar de terem ouvido tanto dele, não creram, não glorificaram, não deram graças e preferiram viver numa vida de pecados. Então, o capítulo 1 vai mostrar que Paulo se dedica aos gentios e que os gentios não aceitam a fé. Agora vamos ver a carga de pecados que eles têm. O verso 25. Pois eles mudaram, os gentios mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha só, o Paulo deve ter passado por uma tristeza tão grande, porque ele pregava tanto e os gentios não se convertiam. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Eles adoravam deuses. Os judeus, gente, eram, na maioria deles, pagãos, vieram do paganismo. Muitos aceitaram a Cristo, mas ainda paganizavam, ainda adoravam deuses estranhos. E Paulo achava isso uma coisa tremenda, porque ele estava trazendo o evangelho, que era o poder de Deus para a salvação dos gentios. Agora vejam,
o verso 27. Semelhantemente, olha aqui que diz aqui, gente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. E também diz aqui, mais para frente, recebendo de si mesmo a merecida punição. Ou seja, eles se dedicaram até ao homossexualismo. Isso, gente, é uma abominação ao Senhor. Deus não aceita de forma alguma o homossexualismo. Deus criou o homem e a mulher para que eles se casassem e tivessem filhos. A partir do momento que Paulo vê que eles se dedicam também ao homossexualismo, Paulo quase lava as mãos. Mas ele mesmo assim ainda vai insistir. Paulo mostra, gente, primeiro o pecado. Ele quer mostrar primeiro a transgressão, a depravação dos gentios, para depois ele dar uma solução, que vai vir lá no capítulo 4. Ele vai mostrar o pecado. O que Paulo quer mostrar, gente, é que o homem vai valorizar o evangelho depois que ele reconhece o seu pecado. Isso que Paulo quer. Paulo está mostrando o pecado dos gentios, apesar dele instruir, dele redarguir, dele falar, dele ensinar, mesmo assim estão em pecados. Homens com homens, mulheres com mulheres, adorando outros deuses, não glorificando a Deus, não dando graças a Deus, vivem um pecado, uma depravação tremenda. Agora aqui, verso 29, gente. Veja a lista de pecados que Paulo nos mostra dos gentios. Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, malignidade, difamadores, caluniadores, né? Insolentes, soberbos, presunçosos, desobedientes aos pais, insensatos, mentirosos, pérfidos, sem afeto natural e sem misericórdia. Ou seja, os gentios estavam cobertos de pecados. Paulo quis mostrar a eles o evangelho, mas eles não aceitavam. Então Paulo vai dizer: vocês estão cheios de depravação. Vocês precisam mudar isso. Vocês não têm como continuar nessa vida para receber a salvação. Primeiro eu estou mostrando a vocês o pecado de vocês, mas eu vou dizer a vocês de que forma vocês vão abandonar esse pecado. Vocês têm que abandonar isso para poderem voltar e crer no poder do evangelho para a salvação daquele que crê. Dito isso aqui, gente, vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2, Paulo vai mostrar a mesma coisa dos gentios. Olha o que eu vou dizer aqui. No capítulo 2, Paulo vai mostrar para os judeus o mesmo pecado que os gentios praticam, também os judeus praticam. Vamos ver essa realidade aqui. Logo no verso 1 diz assim: você, judeu, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Então vejam que Paulo agora vai virar suas baterias para o seu próprio povo. E ele se inclui, gente. Ele se inclui nisso aqui. Ele não fica fora. Ele é parte desse povo. Aí no verso 3, tu, ó judeu, que condenas o que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ora, lá em 2 Coríntios 5,10 diz que todos nós vamos comparecer perante o juízo de Deus. E os judeus da época de Paulo foram rejeitados como povo de Deus. Por quê? Porque eles mataram a Cristo, porque eles escolheram Barrabás, porque eles disseram que não tinha outro rei. O trabalho de Paulo é fazer com que os judeus também retornem, se convertam ao poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo estava orientando os gentios no capítulo 1, ele vai agora tentar mostrar os pecados aos judeus no capítulo 2. Então, veja bem, aqui no verso 4, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância, e paciência, ignorância, que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Gente, quem nos dá o arrependimento é Deus. Nós não temos jeito nenhum, nós não temos a consciência de nos arrependermos por nós mesmos. Deus tem que colocar na mente de cada um, via Espírito Santo, o arrependimento para nós. Nós não nos arrependemos.
Deus é que coloca o arrependimento para nós. Aí vem aqui, no verso Mas, 9. Israel, mas Sim. acho que tem que ter a abertura, né? Se a cabeça da pessoa está tão fechada, tão aborrecida de Deus, aí é difícil agir do Espírito Santo também, né? Era isso, eu creio que o principal pensamento de Paulo. Se eles têm isso, como é que eu vou colocar dentro da cabeça o que eles precisam mudar? E era um povo escolhido, gente. Os judeus eram o povo escolhido de Deus, que foi, infelizmente, em função do que eles fizeram com Cristo, foram rejeitados. Paulo queria agora mostrar que a salvação agora podia chegar a eles de forma individual, como é para nós hoje. Como nação, eles estavam rejeitados, mas individualmente eles estavam aceitos. Era o poder de Deus o evangelho, o poder de Deus para a salvação de tudo aquele que crê. Paulo gostaria que eles voltassem a crer, voltassem a ter o sentimento do povo escolhido e viver uma vida dentro dos conformes de Deus. E Os gentios, no né? versículo 5, ele explica bem isso aí. Qual era a Legal. reação do pessoal aí? Mas, o 5, segundo a sua dureza e coração impenitente, os judeus acumulam contra eles mesmos a ira para o dia da ira e da revelação do justo. Ou seja, eles estavam apenas atraindo a ira de Deus para eles. Veja que nós estamos vendo aqui, a primeira condenação que Paulo mostra é a condenação da ira de Deus. A condenação da ira de Deus, gente, que é o terceiro item da justiça de Deus, é a justiça retributiva, é que ele vai entregar aqueles que rejeitaram Cristo. Quando ele voltar, rejeitaram Cristo, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram o Salvador Jesus, rejeitaram a salvação. Essa é a justiça retributiva que ele vai dar. É a ira de Deus. Agora aqui, gente, no Israel, 9. Oi. só um pouquinho, antes de passar para o outro. Eu achei interessante essa parte, porque, assim, um pouco antes de começar o estudo, eu tô lendo, né, o Mistério da Profecia de Mark Phelan, e ele estava falando daquela parte dos 1.300 tarde de manhã e tal, e eu achei bem interessante. E aqui, interessante, ó, a profecia dada de Daniel, ela terminou, né, as 70 semanas, elas terminaram em 34, né, com a morte de Estevão. Isso. E assim, aparentemente, Paulo ele não se aprofundou nessa profecia, mas aqui o Espírito Santo já tinha tocado ele para que o povo já tinha perdido a chance de ser o povo escolhido. Você vê que ele se refere ao povo já como o povo já que não é mais escolhido de Deus. Achei interessante. Exatamente. Foi lá quando ele teve o encontro com Cristo. Ali foi que tudo foi revelado para ele. Você trazendo um ponto interessante, que Paulo já colocou nele o desejo, ele se sentia obrigado, né, na obrigação de trazer tanto os gentios quanto os judeus para Cristo. Essa era a missão dele, esse era o problema dele, trazer o povo para Cristo. E ele vai ao longo do livro, todo ele é a luta dele para fazer isso, né? Agora, gente, veja aqui, o capítulo 9, veja o que diz aqui. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, aqui ele está apresentando a segunda condenação, que é a condenação do pecado. Ele já disse a condenação da ira. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Paulo mostra 4 condenações ao longo do livro, até o capítulo 8. A condenação da ira, a condenação do pecado, a condenação da morte e a condenação da lei. Ele vai mostrar ainda, daqui a pouco vamos ver, a condenação da lei, a condenação da ira, a condenação da morte e a condenação do pecado. Mas ele vai trazer uma solução tanto para gentios no capítulo 1, quanto para judeus no capítulo 2, que é a libertação da condenação da lei, a libertação da condenação do pecado, a libertação da condenação da morte e a libertação da condenação da ira. Ele mostra a ira, ele mostra a condenação, as 4, mas ele também dá uma fórmula de nós nos libertarmos disso, que vamos ver lá no capítulo 4. Então vejamos aqui, agora no 17, gente. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, olha o que ele está dizendo aqui, repousas na lei, ou seja, guarda a lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, ou seja, ele está dizendo aqui que o povo judeu era o povo escolhido, como o Mateus acabou de dizer.
ele está dizendo no 17, 18 e 19, é que esse povo pode ainda ser um povo escolhido. A salvação ainda pode chegar a eles individualmente. Veja, no 18, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, 21, gente, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Agora veja o verso 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por quê, gente? Por causa dos judeus. Isso aqui, Paulo está mostrando aos judeus que eles estão sendo um mau exemplo para os gentios. Eles, como povo de Deus, deveriam dar um exemplo para todas as nações. Gente, o propósito de Deus em ter um povo escolhido, os judeus, não era salvação só para os judeus, não. Era que a luz do evangelho fosse, através dos judeus, para os edomitas, para os amalequitas, para os filisteus, para os edomitas, né, para os moabitas. Todas aquelas nações ali tinham que receber a luz do evangelho pelos judeus. Mas como os judeus rejeitaram, não tinha como esses judeus seriam a luz, vivendo em depravação. Agora, esse verso 24 mostra uma coisa tremenda. Diz assim, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por causa dos judeus. Paulo quer mostrar a eles que o pecado deles é de tal ordem, é de tal grandeza, que eles estão influenciando outra nação, outros povos, para estarem também em pecado. Porque se eles estivessem no caminho certo, estivessem vivendo uma vida régia com Cristo, então, possivelmente, os judeus veriam neles um exemplo. E Mas por o que é isso que os mesmo, gentios veem? O que é que os gentios veem nos judeus? eles Um são exemplo de depravação. indesculpáveis. Indesculpável, um exemplo de depravação. Então, o que Paulo quer mostrar, no capítulo 1, é que os gentios estão em pecados fortes, pecados de abominação ao Senhor. Eles não estão andando com Deus, eles conhecem a Deus, mas estão longe de Deus. No capítulo 2, o que Paulo quer dizer? Que os judeus conhecem a Deus, mas também estão sendo um exemplo muito ruim para os gentios que, por meio do exemplo dele, se fosse bom, estariam perto de Cristo, perto de Deus. O que Paulo quer mostrar aqui é trazer os judeus para juntos de Deus. Mostrar primeiro que eles estão errados. Vocês não podem andar nesses caminhos. Vocês têm que voltar para Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de vocês, como já foi no passado. Muito embora vocês já tenham sido rejeitados, mas Deus ainda quer o povo judeu individualmente, para serem o povo de uma nação de Deus, para exemplo para todas as outras nações que existiam naquela época. Portanto, aqui, finalmente, nós temos o verso 28. Porém, judeu é aquele que o interiormente circuncisão, que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas ele ainda pertence a Deus. Todas as pessoas pertencem a Deus. Muito embora a humanidade hoje, pouca gente da humanidade busca Deus, mas Deus quer ainda salvar. Ou seja, aquilo que Paulo pregou naquela época serve exatamente para nós hoje. Mostrando o quê, gente? Mostrando que todos nós pecamos, todos nós somos afastados de Deus, mas existe um meio através do qual nós até pecamos, mas se estivermos buscando a Cristo o tempo todo, se estivermos tentando andar nos caminhos de Deus, o que não acontecia nem com os gentios, nem com os judeus naquela época, se nós hoje estivermos prontos para caminhar junto a Deus, evitando o pecado, saindo do pecado, se desviando do mal, tentando ser homens e mulheres fiéis a Deus, então aquela parte de pecado
Deus, Cristo, há de completar em nós quando ele vier. Eu gostaria de ler aqui para vocês Filipenses 1,6. Olha que coisa maravilhosa diz Filipenses 1,6, gente. Diz, aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor, aqueles que estão tentando não pecar. Porque a gente peca, gente. A gente peca. Mas aqueles que estão tentando se desviar do mal, olha aqui o que vai acontecer com eles. É o 1, verso 6. Paulo dizendo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ou seja, aquele que nos deu o evangelho, há de completá-la até o dia da vinda do Jesus. Ou seja, se nós estamos tentando andar nos caminhos, mas pecamos, quando Cristo vier, ele vai simplesmente nos abraçar e completar aquilo que falta em nós. É uma bênção incrível. Era isso que Paulo estava tentando trazer para esse aqui, né? Ou seja, é uma esperança enorme que Paulo nos dá, gente. Mas não é tão difícil, né, Israel? Assim, os 10 mandamentos não são pesados, né? Não é tão difícil assim seguir. Claro que a gente escorrega de vez em quando, mas assim, se fossem pesados, Deus não teria, né, dado, não seria justo também, né? Às vezes a gente se justifica também no pecado, né, dizendo que às vezes, mas é difícil, ninguém consegue, mas Jesus estava aí para mostrar para a gente que não, né? Que a gente tem que... Mas é interessante também, assim, a questão dos 10 mandamentos, ela tem um desdobramento, né? Não matarás, eu nunca matei ninguém, você já matou um sonho, já matou uma felicidade, já matou... Você pode crucificar outra pessoa por palavra, né? Exatamente, então, assim, isso tudo acaba sendo computado com uma quebra do mandamento, né? Então, é a mesma coisa, no adultério, você não adulterou fisicamente, mas você já cobiçou, já quis, já... Então, essa aí entra um pouco mais a dificuldade quando a gente... Exatamente o que o Matheus está dizendo. Fale, Dezinho. Não, mas é que eu penso assim, eu fico pensando numa pregação que um pastor fez, ele falando assim, que muitas vezes, que esse foi um argumento de Satanás, né, que a lei, ela era pesada demais e que ninguém conseguiria levar ela ao pé da letra, né, e que, então, assim, que às vezes também, e também no Evangelho, Jesus fala, né, que o peso, o fardo dele é leve. Então, às vezes eu fico um pouco preocupada quando a gente diz assim, mas a gente vai pecar, e sempre peca, no sentido de que, de falar que às vezes a lei não é tão fácil assim, né? E eu não sei, eu gostei disso que ele falou, sabe? De que eu acho que a busca não deveria ser tão comum, sabe? A gente ficar tão tranquilo assim, de que, eu pequei, mas é difícil mesmo, e todo mundo peca, sabe? Não sei se vocês entenderam. É o que Paulo vai dizer lá na frente. Alguém Por causa da graça nós vamos pecar, ele vai dizer lá no capítulo 4. Porque nós temos a graça, em função de termos a graça, vamos continuar pecando? De forma alguma. Né? O que você falou, a lei realmente Cristo guardou. Então, se Cristo guardou, podemos guardar. Mas o problema são as variáveis. O orgulho, a inveja, né? A cobiça, né? A concupiscência. Olha, Paulo vai falar na frente sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência dos olhos. É isso que o Mateus falou ali. Eu olhei, gostei, desejei, já estou na concupiscência da carne. É o que Paulo fala em Romanos 8:1, né? Israel, pelo amor de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque aí vai ser. Fale, Marildo. Pelo amor de Deus, me explique aí, esse não matarás. Eu não vou parar de matar a barata, porque a barata fez eu quebrar o meu braço, cara. Me deu um susto que eu caí de mau jeito, quebrei meu pulso. Se não matarás está incluído nesses insetos, estou perdida. Barata isso aí é em função de seres humanos, né? A raça do Senhor, né, Marildo? Tá? Igual uma vez a Kelly me perguntou se os cachorros iam ser salvos, os gatos iam ser salvos. O plano da salvação é feito para os seres humanos. Né? Eu também acho. Então, não pode.
Aí, de um sorte, gente. detalhe, só para finalizar essa parte que a Desirê levantou, que eu acho interessante, Desirê, porque assim, quando a gente fala que a gente vai pecar até Jesus voltar, não é porque a gente vai pecar mesmo, é porque a natureza carnal só vai ser retirada de nós quando Jesus voltarmos. E enquanto nós Isso, tivermos a natureza carnal, a gente vai estar sujeito a é isso, deslizar, é Mas, isso que mas, Paulo, é isso que Paulo está dizendo, mas, né? mas a Ellen White não fala que a gente, até antes do fechamento, depois do fechamento da porta da graça, nós não estaremos mais pecando? Então, será que não é o objetivo a gente não ir se purificando, santificando, até chegar a um ponto em que nós não mais pecaremos? Esse é o objetivo. sem a volta de Cristo. Desirê, deixa eu te falar. Nós, quando nos batizamos, a gente vai estar livre da condenação do pecado. Aí vem um período de santificação, ou seja, o que é a santificação? É um período onde eu estudo a Bíblia, onde eu oro, onde eu busco a Deus, onde eu vou à igreja, onde eu me relaciono com os irmãos, onde eu tenho um programa diário de encontro com Cristo. Isso vai me levar à santificação e, consequentemente, me afasta do pecado. Mas, uma hora ou outra, você peca, porque, como o Mateus diz, temos a natureza da carne. A gente peca. O problema é eu não procurar não ser mais escravo do pecado. Que Paulo vai mostrar para a gente que nós não podemos ser escravos do pecado. Nós pecamos, mas a partir do momento que a gente entra no período da santificação depois do batismo, nós estamos sendo livres do poder do pecado. E, finalmente, como o Mateus falou, somente quando Cristo vier, é que nós estaremos livres da presença carnal do pecado. Aí acaba realmente. Mas até lá, nós teremos isso. Até lá, nossa convivência com o pecado não é latente, é explosiva. Ele está aqui. O que devemos fazer é tentar nos desviar do mal. Como Jó. Jó pecava? Jó pecava, mas ele procurava o quê? Se desviar do mal, ser um homem íntegro. Quando vem o pecado, eu volto para o lado de cá, eu me livro. Ou seja, o que Paulo quer trazer é que nós devemos nos desviar do pecado, evitar o pecado, muito embora estejamos em Cristo, mas mesmo assim a gente tem uma natureza carnal, a gente pode pecar. Aí Paulo deu aqui, e ambos, o gentil no capítulo 1 está pecando, o judeu no capítulo 2 está pecando, no capítulo 3 ele vai dizer o seguinte, que tanto o gentil do capítulo 1, quanto o judeu do capítulo 2, ambos, né, pecaram e destituídos estão da glória, eles vão precisar da graça de Deus. Então, Paulo começa a receita da solução para o pecado dos gentios, para o pecado dos judeus. A partir do momento que ele diz, ambos estão em pecado, ambos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é que eles precisam da graça de Deus para se ver livre dessa vida de pecado. Israel. E aí ele vai colocar aquilo que está no capítulo 4, que é a justificação e a fé. Tem uma coisa interessante também, porque você vê, Desirê, Elias teve depressão, quer dizer, não confiou em Deus, de certa forma acaba sendo um pecado, né? Jonas também, né? Jonas também. Paulo quebrou o pau com Barnabé, com certeza não foi uma discussãozinha boba, não concordo. Certo? Os dois. O White fala que foi uma coisa séria, que eles quase. Então, como é temperamento forte, aí você duvida de que Paulo estava na graça de Deus, você duvida de que Elias estava na. Então, é a natureza carnal. E aí, quando eu não sei essa citação que você fez, mas o que acontece? Que a gente tem que levar em mente, da Ellen White. A porta da graça fechou, as pragas começam a cair. E é muito rápido. Tanto é que uma praga está rolando ainda e já está caindo outra, né? Lá fala. Enquanto eles nem se recuperavam de um. Então, o que vai acontecer? O mundo vai estar colapsando. Imagina, caindo pedra, o rio e tal. Então, quer dizer, você vai pensar em ir para o cabaré? Você vai pensar em ir para um bar? Você vai pensar, meu Deus, o mundo realmente está acabando. Só que quem está selado já era. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Ali a porta da graça já fechou. Exatamente. Por isso eu acredito que não é que não vai pecar, a pessoa não vai ter mais o que fazer, ela só vai pensar nisso. Você vai pensar, tá acabando, tá chegando. Eu acho que é nesse. Mas nessa época aí, Mateus, nós vamos estar muito perto da glorificação, né? Sim. Muito perto. Então não vai ter espaço para o pecado. Porque até a porta da graça ser fechada, nós temos a parte carnal.
Depois disso, nós vamos viver apenas esperando a segunda vinda de Cristo. Isso. Israel, Não tem como. Tem. você sabe me dar uma explicação sobre. Eu estou ouvindo vocês aí, estou fazendo uma consideração aqui de um pensamento que eu tive esses dias Sim. sobre fechamento da porta da graça. A palavra de Deus diz que quando o mundo vai estar num caos tão horrível que as pessoas vão pedir que as pedras caiam em cima dela, que é para acabar logo de vez para o sofrimento que ela está passando. Então, eu me perguntei se essas pessoas que estarão assim são só os ímpios ou isso também diz respeito a nós que procuramos a Cristo, mas que de alguma forma a gente não se alinhou com as coisas de Deus. Então, será que nós, os que esperamos ver Jesus, vamos também pedir para que isso aconteça com a gente? Entendeu? Veja, Marilda, isso aí vamos tentar explicar isso. Nós estamos vivendo hoje os 4 grandes movimentos que antecedem a vida de Cristo, de 7. São 7, nós estamos vivendo 4. Que é a sacudidura, as pessoas saindo da igreja e outras vindo, né? Nós temos o derramamento nós temos a sacudidura, nós temos o derramamento do espírito da chuva temporã, né? Temos aí o juízo... Serôdia, né, agora, essa última? É a chuva serôdia? A chuva serôdia, a última? A serôdia virada, ainda não estamos totalmente nela, né? Sim, nós estamos ainda na chuva temporã. Eu acho, Mateus, até que pode haver, mas ainda não está, porque a chuva serôdia será um derramamento especial, igual lá em Jerusalém. Sim, sim. Vai ser uma coisa grandiosa, né? Na igreja. Então, pelos estudiosos que eu vi, nós ainda estamos vivendo no tempo da chuva temporã. Estava entendendo se estava falando do futuro. Temos aí o juízo investigativo. Agora, 3 grandes acontecimentos, Marilda, 3 grandes acontecimentos estão ainda por vir. Primeiro é o decreto dominical. Isso, tá. Com o decreto dominical, logo que saiu o decreto, nós teremos o pequeno tempo de angústia, que é um tempo que Deus vai permitir que nós soframos para poder provar a nossa fé. Tá. Então, muito embora não vai haver morte para o povo de Deus, mas vai haver angústia. É a angústia que Daniel fala lá no capítulo 12. Essa angústia vai ser o seguinte: nós estaremos vendo tantas coisas no mundo que nós estaremos angustiados, clamando intensamente pela volta de Cristo. É o pequeno tempo de angústia. Tá. Nós vamos ter o sinal da besta e a marca, o sinal de Deus é a marca da besta. Sim. Tudo, e a imagem da besta, que é a união, né? A finalização da união do Estado com a igreja para, finalmente, postar. Então, nós vamos passar por esse tempo, mas nós não vamos pedir que as pedras caiam sobre nós. Isso vai ocorrer quando Jesus vier, aí os ímpios vivos vão olhar para Cristo e não vão resistir à luz que ele emite, aí vão pedir que as pedras caiam sobre ele, para eles, os ímpios, falecerem. Nós não, nós estaremos aguardando o Senhor na nuvem dos céus, né? Tá, é porque nessa época, então, não morre mais nenhum salvo, né? Não, não. Não vai todos atingir, estarão preservados pelos anjos do Senhor. Tá, agora sim, entendi. Obrigada. Então. Israel, a Ana Lúcia tá com a mãozinha levantada faz tempo, tadinha. Ô, gente, desculpa, não, é que a gente se emociona aqui. A gente pulou ela, coitadinha. Não, tudo bem. Vale. Eu gostaria de saber o seguinte, porque na Bíblia fala que o Paulo, ele perseguiu sempre os cristãos, né? Antes de ele ter aquele encontro com Jesus para incumbir ele como apóstolo. Isso. Agora eu pergunto, quando ele perseguia, ele era um assassino? Porque quando Estevão morreu, ele estava ali presente, né? Isso. Vendo aquele mártir todo. Aí eu pergunto, ele era só perseguidor ou também ele era assassino dos cristãos? Olha, eu tenho um autor aqui, o nome dele é o Charles Hegel. Ele diz o seguinte, que Paulo não matava. Paulo prendia e entregava no Sinédrio. Tanto que ele tinha, as cartas do Sinédrio. Os fariseus entregavam a carta de autorização para ele prender as pessoas. Ele estava indo para Damasco, né, para prender os cristãos em Damasco e trazê-los presos para Jerusalém.
Essa era a função dele. Mas, segundo os estudos, a Bíblia não esclarece, segundo os estudos, ele não assassinava ninguém. Ele não assassinou Estevão, ele foi cúmplice na morte de Estevão. Quem assassinou Estevão foram os mandados pelo próprio Sinédrio, com apedrejamento, né? Paulo apenas assistiu e consentiu, que é uma forma de assassinato, né? Mas ele, Ana Lúcia, não praticava, segundo os estudos que nós vemos aqui, ele não praticava assassinato. A função dele era receber as cartas do Sinédrio, viajar atrás das pessoas, tanto que ele estava com um grupo de cavaleiros indo para Damasco, prendia as pessoas e trazia as pessoas correntadas através do deserto para chegar a Jerusalém. Em Jerusalém, seriam julgadas e mortas, naturalmente, né? Ele não era o mandante, mas ele colaborava com a situação, né? Israel, também, Ele apenas fazia a prisão e trazia os prisioneiros com júbilo judeu, né? Entregava os prisioneiros cristãos lá para o Sinédrio, para aí serem julgados e mortos. Não tinha um lance também de que só podia matar sob autorização de Roma? Não tinha um negócio desse também, né? Então o Sinédrio julgava e entregava a sentença para no caso, o Herodes, né? Herodes aqui, que era a autoridade romana, escolhida pelo Roma, para os judeus não podiam sacrificar ninguém sem a ordem romana, né? Os romanos é que davam essa ordem. Esse pecado não matarás, para mim, é uma coisa assim, muito complexa, porque no Antigo Testamento, a gente vê na Bíblia, né, quando os grandes líderes de Deus, né, vamos supor, José, Abraão e outros, quando iam para guerras, Davi, Deus fazia assim, mate, não deixe ninguém, mate criança, homens, velho. Deus ordenava as pessoas matarem quando ia para a guerra, né? Exato. Humanos, sei que eram pecadores, mas assim, matar, vamos supor, crianças inocentes, né? Ô, Ana Lúcia, nós servimos a um Deus... Eu estou dizendo que Deus, nossa, Deus me livre, guarde pensar uma coisa que Deus é culpado dessas coisas tudo. Só um exemplo assim, que eu estou querendo tirar essa dúvida, entendeu? Sim, veja bem, nós servimos a um Deus de justiça. Deus acima de tudo, Deus é justo na sua lei, no seu amor e na sua ira. Deus concede e concede e concede e concede oportunidades para as pessoas, para as nações, para as pessoas. A ira de Deus é tardia, ele demora muito a ter ira. Mas chega a um ponto onde a ira de Deus se aplaca, se acende sobre uma nação que, apesar de receber tanto tempo para se voltar para ele, não se voltam. Então, Deus usa a sua ira, a sua justiça, que é a terceira parte da justiça de Deus, para eliminar. Porque chega a um ponto que Deus até mesmo sente que não há como ficar tentando com aquela nação para ela voltar para ele. No caso dos judeus, por exemplo, Deus não matou, mas Deus rejeitou. A justiça de Deus com os judeus não foi para a morte, como era no caso de Josué, de Gideão, né? Deus apenas não quis mais saber daquele povo. Poderia ter mandado matar, poderia, mas ele apenas rejeitou. Então, o Deus que servimos é um Deus de justiça. Deus só extermina no ápice quando ele vê que o coração da pessoa não dá mesmo para voltar. E principalmente naquela época, hoje isso não acontece, mas naquela época, porque perseguiam o povo de Deus, eles matavam o povo de Deus, eles aniquilavam o povo de Deus, eles perseguiam o povo de Deus. E para Deus se livrar desse povo, era só dando realmente essa ordem. Não sei, Ana Lúcia, se você compreendeu o que a gente tentou falar. Eu posso acrescentar uma coisa? Sim, claro. Porque eu também tinha essa questão, Ana, e eu vi duas vertentes, assim, que o Rodrigo Silva falou uma vez num vídeo. Uma coisa que ele falou é que nessa parte, que Deus fala sobre os matar crianças e tudo mais, existia uma forma de
que os judeus tinham de escrever, como a gente fala hoje, mata tudo, mata até o cachorro, mata o gato, mata todo mundo, sabe? Quem mora comigo, mata até o papagaio, morre, né, vive até o papagaio. É um recurso estilístico para dizer assim, vamos arrasar tudo. Então, que há a possibilidade de que não fosse, inclusive, as crianças. Esse é um ponto que ele falou, que fosse mais um recurso estilístico da língua hebraica, eu acho que é o hebraico, para dizer assim, olha, vamos acabar com tudo, né? Mas não necessariamente fosse assim, até porque alguns povos que Deus falou, que a Bíblia diz que eles arrasaram e mataram até as crianças, esses povos continuaram a existir, então quer dizer que existiram crianças e pessoas e outros que sobreviveram, esse é um ponto. O outro ponto que ele diz é que ainda no caso, seria uma figura de linguagem. Isso, exatamente, uma figura de linguagem de exagero. A outro ponto que ele diz é que sobre os povos pagãos, eles tinham, inclusive, né, os descritos que Deus fala isso, né, vai lá e mata até, eles tinham práticas de zoofilia, então eram animais que eram usados sexualmente, crianças que eram abusadas, então, assim, era um negócio muito já danificado, muito pervertido, muito sujo, e Deus estava querendo justamente a purificação daquele povo, né? Que fosse todo mundo separado, santo e tudo mais. E essa mistura, então, era também uma certa misericórdia de Deus, se ele de fato fez isso, né? Uma misericórdia de Deus para com esse povo que estava tão judiado, tão. Imagina isso, um povo que tem todo esse tipo de prática, né? Então, acho que são dois olhares que a gente tem que ter também por isso, né? Que eu achei interessante, que eu lembrei que você perguntou e eu me apaziguei, porque também era uma coisa que me incomodava muito, né? Para que matar as crianças? Então, pode ser um recurso estilístico e pode ser também uma misericórdia de Deus e um instrumento de limpeza mesmo, né? Como pode ser também o ato em si, a realidade da coisa, né? Exatamente, o que pode ser. Veja, há histórias na Bíblia, Deus manda matar, no caso de um personagem da Bíblia, Deus mandou matar, mas eles trouxeram o gado. Era para matar o gado. Ou seja, eu não concordo muito com essa frase, porque quando Deus manda eliminar, e o próprio relato diz que gente foi eliminada mesmo, é porque já chegou ao ápice da vontade e da vontade de Deus de querer perdoar aquele povo. É o que Paulo diz aqui, o homem anda constantemente na perversidade. Deus quer tirá-lo da perversidade. Isso chega a um ponto que a raiva de Deus, a ira de Deus se manifesta. E se manifesta de uma forma muito grande. Mas devemos ver que Deus, previamente a todos esses povos, dava tempo, e pregação, e gente indo, e profetas indo, para eles poderem se converter. Por exemplo, no caso dos hebreus, que foram lá para a Babilônia, né, eles foram porque a ira de Deus foi de tal ordem contra eles, que Deus preferiu queimar Jerusalém, queimar com tudo e levá-los prisioneiros. Por quê? Porque eles não aceitaram a Deus, não aceitaram. Profetas e mais profetas foram mortos por esse povo que não queria seguir a Deus. Então, a ira de Deus vem de tal ordem, vou queimar Jerusalém, vou acabar com vocês, vão ficar prisioneiros lá. Uma pergunta aqui, uma pergunta para todos. Quem aqui compreende a senhora White como se fosse uma pessoa de Noé? Como assim? De Noé? Como assim? Na seguinte situação, Noé levou 120 anos pregando sobre o dilúvio, né, que viria. E as pessoas não acreditaram porque nunca tinha chovido naquele momento, então achavam que ele era um louco, ele era Senhora White vem falando... Desde quando aparece Senhora White na Igreja Adventista? Desde 1800, quase 1900, né? Que ela morreu em 1915, se eu não me engano. Então, ela vem esclarecendo a Bíblia inteirinha para a gente. Eu acredito, eu aceito como ela seja uma profetisa de Deus para os nossos dias. Claro. Então, já tem mais de 120 anos, eu acho que ela está... Porque se ela morreu em 1915,
já tem mais de 120 anos. Então, eu acho assim, pensa assim, Deus, quando vocês falaram aí que Deus era cruel no Antigo Testamento, porque mandava matar todos, é porque Deus, de alguma forma, isso tudo não tem muita coisa que não tá esclarecido na Bíblia, não está dito na Bíblia, porque não interessa para a nossa salvação. É isso que eu tenho aprendido. E quando nós formos ter essa revelação, porque certamente nós vamos ter essa revelação, para que a gente possa entender que Deus é justiça, que Deus não é ódio, que Deus é amor, ele, naturalmente, nessa época lá das matanças, que ele mandava matar, concordo plenamente com esse negócio, que mandou matar tudo, mas o pessoal ficou com gado. Isso eu me lembro, que eu já li e entendi. Então, Deus deve ter se pronunciado de alguma forma e esclarecido para eles qual seria o resultado da não obediência. Exato. É isso Né? aí. E o pecado não começou com a desobediência? A ira de Deus só se acende contra a desobediência Pois é. eterna do homem. Então a Se o gente homem tem que fica no aceitar pecado, isso como se o uma homem coisa fica em natural. pecado anos e anos e anos, e Deus falando, e o profeta vindo, e avisando, e falando, a ira de Deus se manifesta, minha gente. Exatamente. Mas, então a gente tem que aceitar isso como a ira de Deus chegou ao limite dele. Jesus ainda não voltou porque a taça de Deus ainda não caiu a última gota, gente. Um detalhe aí também, é porque assim, Marilda, eu entendo o que a irmã está perguntando, porque muitas vezes as pessoas, quando elas começam a entrar em contato com Deus, isso choca muito. Poxa, calma aí, Eu não é o Deus sei. de amor que deu a vida? Como que ele está mandando matar E mulher a e gente é criança? questionado quando a gente tenta Sim, falar. e aí, uma coisa que eu concordo com você, com certeza teve alguma explicação justificativa, Eu ou também direta ou acho. indiretamente, isso eu não tenho dúvida. O que eu entendo, particularmente pelo estudo que eu fiz, o que acontece? Deus, ele foi a forma didática dele ensinar o povo de Israel, de falar, olha, vocês não podem se misturar. Por quê? Isso. O israelita, ele criou um Deus pagão? Não. Todos os deuses que Israel serviu eram de onde? Dos povos vizinhos. Então, e Deus chamou Israel para quê? Para ser um povo que iria levar Jesus para o mundo. Era só isso a ideia de Deus para os israelitas. Eles iam ser a nação mais rica, mais inteligente, iam levar Cristo para o mundo inteiro. E todo mundo ia falar, realmente, Cristo existe, porque essa cidade é Atlântida. Essa era a ideia. Então, para que, no começo, quando a esperança era grande que isso acontecesse, Deus sabia, olha, se vocês continuarem com esse povo lá de vocês, eles vão influenciar. As mulheres são bonitas, as festas são legais, tal. Então, ele falou, extermina tudo, não sobra nada. Por quê? Porque no mundo espiritual tem a questão também da força que as coisas exercem. A gente sabe disso, a força material que uma árvore, um boi, uma casa, ele exerce. Todo mundo aqui, eu acho que já viveu uma situação de você entrar numa casa, sentir uma energia ruim, sentir uma coisa ruim. Que é o quê? É porque aquela família vive em conflito, e o espírito mal habita ali. Então, o espírito mal, ele usava muita aquela região. Ele se abastecia com muita força naquela região. Por quê? Sacrifício de criança, paganismo, festa, orgia e tudo mais. Tudo isso é o quê? É força para demônio. Então, Viu, Mateus? Deus limpar. Um exemplo disso aí, muito, muito tranquilo de se ver, foi a jornada do povo de Israel pelo deserto. O povo reclamava de Moisés o tempo todo. O povo reclamava, o povo quase sacrificou Moisés, a ponto dele ferir a rocha. Quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, o povo ficou lá no vale, o povo fez um deserto, fez um bezerro de ouro. Bezerro de ouro, é. E eles adoraram aquele bezerro. Eles fizeram orgia sexual, bebedeira, tudo. Quando Moisés voltou, ele encontrou ele quebra a lei. E Deus vai dizer para Moisés, eu vou exterminar esse povo. Dona Lúcia, Deus disse, eu vou exterminar esse povo, Moisés. Mas eu acho que... Você vai ficar aqui, mas eu vou exterminar, vou acabar com... Não quero mais esse povo para mim, não. Aí o que Moisés fez? Senhor, mas como que as nações vão dizer se tu tira o povo do Egito para matar no deserto? Tem compaixão. E se tu fores acabar com eles, eu vou junto. Eu não quero ter privilégio, não. Acaba comigo. Nosso relacionamento acaba aqui. Eu não quero mais.
Então, Deus ameaçou, gente, exterminar o povo dele lá no deserto. Por quê? Por causa daquele pecado grave que eles fizeram lá. E coisas que iam fazendo desde que Deus tirou lá do Egito. Perversão, depravação sexual, tudo isso eles tinham. A ira de Deus foi tão grande, eu vou exterminar o povo. E Deus ia exterminar mesmo. Se não fosse Moisés ali implorar, suplicar, clamar a Deus pelo povo, o povo tinha sido morto ali no deserto. O que eu estou tentando dizer é que Deus vai aguardando, o coração de Deus vai se enchendo, vai dando oportunidade, aquilo vai. Chega uma hora que, assim, a ira de Deus cai sobre a pessoa, sobre uma nação. Não há como. Esse exemplo é um exemplo, claro. Também o exemplo lá de Samaria, o exemplo dos babilônios, que o povo de Israel foi escravo lá durante 70 anos, tudo isso é a ira de Deus que tem. Então, Paulo vai mostrar a depravação dos gentios, a depravação dos judeus, depois dizendo no capítulo 8 que judeus e gentios estão depravados e que eles necessitam de quê? Aí sim, Paulo foi um elemento, gente, para Deus não destruir. Porque Paulo chegou e disse, olha aqui, o pecado de vocês é esse aqui. É homossexualismo, é perversão, tudo tem aqui, tanto no gentio quanto no judeu. Deus quer salvar vocês. Eu sou um elemento que estou vindo, trazendo Deus para vocês. Vocês precisam da glória de Deus. Estão destituídos, mas precisam. Então, no capítulo 3, ele vai mostrar que eles necessitam da glória de Deus. No capítulo 4, ele dá a solução final que o povo, muita gente vai aceitar, que é o problema de Deus tornar a pessoa, o povo, uma nação, justa. Um homem justo, uma mulher justa, uma criança. Quando Deus declarar justo, Deus declara justo, Deus declara justo uma nação, um homem, uma mulher. E aí, quando Deus declara justo pelo batismo, a pessoa larga aquela vida e dá uma meia volta e tenta viver dentro daquilo que ela prometeu a Deus. O que Deus quer é o arrependimento, é que nós saiamos do pecado forte e passemos para o lado de Deus. Essa era a missão de Paulo. Então, no capítulo 3 e 4, nós vamos ver a solução que Paulo vai dar para essas condenações da lei, da morte, do pecado e da ira de Deus sobre o povo. Gente, a justiça de Deus é composta de 3 grandes elementos. O primeiro deles é a lei, que alguém falou que não é pesado, mas tem as convergências, né? O segundo deles é o amor, o principal componente é a graça. E o terceiro é a ira. Então, a ira de Deus está em ebulição. Né? Deus, vocês acham, por exemplo, esse monte de coisa que acontece nesse mundo, né? Tsunamis, e mortes, assassinatos, isso é parte da ira de Deus contra o homem que não se volta para ele. Né? A maldade é muito grande, o homem não busca Deus. Vai dizer no capítulo 3, não há um sequer que busca Deus. Tanto naquela época como hoje. Um povo pequenininho busca Deus, mas a grande massa humana não busca Deus, não quer saber de Deus. Então a ira de Deus vai chegando a um ponto que alguma coisa Deus tem que fazer, gente. Alguns aqui disseram que concordam com isso. Eu acho que houve matança mesmo. Essas teorias do pastor Rodrigo eu respeito, mas eu não concordo. Eu acho que houve mesmo. Deus, e ele falou assim para o cara, por que eu mandei matar? Por que você trouxe o gado? Não, acho que foi o Saul. Por que você trouxe o gado? Não era para matar, mata o gado. Então Deus mandou matar, manda matar, porque a ira de Deus existe na sua justiça. Isso a gente deve compreender. O que nós devemos fazer é buscar a Deus para que a ira de Deus não se tome sobre nós, né? E tem mais, gente. O pecado, Deus perdoa, mas as consequências do pecado, nós vamos passar. Não há. Qual foi a consequência do pecado do povo de Israel lá no deserto? Né? E muita coisa ruim. Né? Muita coisa ruim. Qual foi o pecado dos hebreus na época de Nabucodonosor? O cativeiro. Qual foi o resultante do pecado de Safira, Ananias e Safira? A morte. Então, Deus se manifesta por vários caminhos. A morte é uma delas. Né? Mas foi muito bom, meu amigo. Foi muito bom aí discutir
Eu queria tirar só uma dúvida. Sim. Mas, irmão, deixa eu falar aqui, ó. A ira de Deus também envolve muitas pessoas inocentes, não é isso? Porque você vê assim, em Daniel, naquela parte que eles foram passar 70 anos de escravidão na Babilônia. Daniel, a gente percebe que ele era uma pessoa temente a Deus, a família dele eram cristãs, né? E ele sofreu ali junto com muita gente assim, cristã também, né? Ele ficou ali. Deus tinha um propósito para ele, né? Deus tinha um propósito nisso aí, né? O propósito dele era para ele ter as visões e converter o monarca, que era Nabucodonosor. Ana Lúcia, Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Você falou aí que Deus... Não, eu entendo que ele tem propósito, irmão. Eu digo assim, o que eu não entendi, assim, eu não consigo entender, é levar pessoas inocentes para cada situação de sofrimento, né? Então, dentro do sofrimento, a gente também tem propósito. Mas eles eram inocentes, Ana Lúcia? Eles eram inocentes? Sabe quantos profetas aquele povo matou? Centenas de profetas. Não, acho que as crianças vivem em função do que os pais realizam. Ana Lúcia, sabe quem foi o único inocente? Foi Cristo. É tão ampla que atinge as crianças, porque as crianças fazem parte daquela comunidade que não serve a Deus. Quando Isaías foi cerrado ao meio, Isaías, os profetas foram massacrados, foram mortos, assassinados, decapitados. Então Deus vai mandando profeta, eles vão matando, tanto que Estevão diz lá, os pais de vocês mataram os profetas. Por isso que esse povo está desse jeito naquela época. Né? Ou seja, em tudo há uma razão. Em Deus, Deus não faz nada sem estar absolutamente certo e coerente com aquilo que ele faz. Eu entendo que na sua ira. Eu entendo que o único inocente foi Jesus Cristo. Que ele mesmo que não cometeu nada. Nós nascemos em pecado. A palavra de Deus diz que nós fomos gerados já em pecado. Cristo não. Então, tem mas eu acho que o que ela quis dizer também, por exemplo, é o que muitas pessoas perguntam, mas se Deus é tão bom, se Deus existe, por que as crianças sofrem? Por que tem tanta criança morrendo na África? Por que tem isso tudo? E eu acho que tem um pouco de relação com o que ela está perguntando. E aí entra muita questão que da próprio livre-arbítrio que Deus dá às pessoas. Isso é, por exemplo, na África, por que tanta criança sofre? Por causa dos governantes, não é por causa de Deus. É porque eles não pedem a sabedoria de Deus, então eles se afastam de Deus, e eles pensam só nele, na cobiça. Você vê lá, o Coreia do Norte, o cara lá anda de jatinho, come do bom e melhor, você vê na rua, o povo catando lixo. Não. A culpa é de Deus? Não, a culpa é do governante. Então Deus não pode manipular as pessoas, porque senão a acusação de Satanás ela vai ter tida como verdade, de que ele quer controlar tudo, que ele quer manipular. Então ele deixa tudo acontecer de acordo com o livre-arbítrio, mas claro, nada foge à vontade de Deus, isso é muito claro, porque ele é o criador de tudo, nada foge, mas ele tem que deixar isso acontecer, por quê? Porque senão Satanás ia falar, tá vendo, eu não falei que ele era ditador, que ele não deixava as pessoas fazer? Então aqui é um laboratório, Ana Lúcia, para provar o que acontece quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente tem a presença do mal e a gente se afasta de Deus, o que acontece? É isso tudo que a gente vê, e a gente vai servir como se fosse um museu para o universo, para as pessoas nunca mais esquecerem do tudo mal que é ficar longe de Deus. E outra, né, Mateus? Lá no Antigo Testamento diz que tanto a maldade de Deus, tanto a maldição de Deus, quanto a bênção de Deus, atinge a terceira, quarta, quinta geração. Às vezes faz um pecado hoje, quem vai sofrer por esse pecado vai ser meu tataraneto lá na frente. É verdade. Atinge a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Ou bênção ou maldição. Vai depender daquilo que Deus julga, né? É muito complexo, né, gente? Um dia Cristo vai esclarecer tudo isso para nós de uma forma muito, muito clara, né? Muito Amém. E aí nós vamos ficar sabendo tantas coisas que não sabemos, Deus vai esclarecer, né? Por exemplo, o caso da encarnação de Cristo. A gente só não pode fazer a especulação sobre a palavra de Deus, é só isso. A gente tem que aceitar a palavra de pela Deus, fé, né?
E Você está pela fé, né? exatamente, procurar isso que a gente está fazendo aqui, é estudar e entender e depender de uma pessoa mais esclarecida como é você, sabe? Não, como somos nós, né? Eu apenas sou Não, parte de mas vocês. você é uma pessoa mais estudiosa. Eu não gosto de jogar ramalhete em ninguém, sabe? Porque eu não gosto, assim. Mas eu o admiro por você ter essa capacidade de armazenar tanto conhecimento e poder transportar isso para a gente, porque isso é uma maravilha para nós. Acho que o João queria falar, né? O João, que você quer falar? O João queria falar, parece. Não, vocês já falaram. Ficou quietinho, normalmente interage bem. O que aconteceu, João? Hoje está quietinho. Manda aí a sua. Manda bomba aí, Rafael. Minha gente, eu vou deixar para a próxima. Muito bom ter vocês aqui, né? Foi muito bom ter vocês aqui Bom demais, nesse recomeço, né? Agora, na semana que vem, vamos ter um estudo ainda mais... Bombou, hein? Hoje bombou. E que Deus nos abençoe bastante, né? Para que nós possamos compreender aquilo que Ele tem. A Rosemary veio lá do quarto agora, da mãe dela, ela quer ver vocês. Ela quer ver vocês. Agradecer ao irmão Adécio, que apareceu aqui na nossa reunião, que ele seja bem-vindo. Qualquer dúvida que ele tiver, ele pode perguntar. Seja bem-vindo, Adelísio. É verdade, ele entrou aí no meio. Fique à vontade para fazer as suas perguntas também, viu? Seja bem-vinda. Isso. Coloca logo ele no grupo aí. Já está? A Rosemary quer dar um alô para vocês, viu, gente? Oi. O Israel está tão assim concentrado que eu estou sentada aqui na frente dele. Ele disse que eu não está te vendo. Ele não estava te vendo. Está invisível aí. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Melhorou? Oi, Rosemary. Tudo bem. E você? Tudo bem. Eu escutei um passarinho falando que a Marilda vai voltar, é isso? Isso. Que bênção! Seja bem-vinda. Né? Quando que você volta? Amém. Eu estou pretendendo ir na última semana, né? Porque eu estou dependendo de uma pessoa, porque eu vou pela estrada. Tá certo. Muito bom. Vou voltar viajando. Orem de por volta mim, em casa já peço que orem por isso, porque a estrada do Maranhão, graças ao nosso antigo presidente, ex-presidente Sarney, né, está sem asfalto, né? Só terra e buraco e só lá, sabe Deus lá o que mais. É verdade. Vamos orar, minha gente, para terminar. Vamos. Tá? Recarregou as baterias, Rose? Deu para dar uma recarregada nas baterias? Ah, que bom. Eu vi que você ficou bem feliz, você estava toda feliz lá no concílio, eu fiquei feliz também. Ah, nossa, olha, eu podia ir todo mês para lá que eu ia estar realizada. Que é muito bom estar na presença do Senhor, né? Então, Marilda, você ora conosco, Marilda, para terminar a nossa reunião? Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos que Tu nos deste, que nos permitiste, sem nenhuma interrupção, Senhor. Mas todo esclarecimento que Tu enviaste da mente do nosso Teu filho Israel, Pai. Amém. Que esses estudos, Pai, eles servem para nos santificar, para nos levar mais para perto de Ti, Senhor. Amém, Senhor. E nós pedimos que Tu possas conservar-nos, cada um, com toda a saúde, com toda a percepção que nós necessitamos para aprender mais de Ti e para nós ansiarmos pela volta do Teu Filho amado, Jesus, para nós sairmos desse mundo que realmente não é o nosso mundo, Senhor. Amém. Que Tu possas nos dar uma boa noite de descanso e que nós possamos sonhar com este céu e com a vinda do Teu Filho amado Jesus. Amém. Abençoa cada família representada aqui, Senhor, e que Tu possas nos dar a Tua paz e a Tua graça para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Muito bom, minha gente, viu? Foi muito bom. Gostei muito. Boa noite. Deus abençoe. Terça-feira que vem estaremos de volta aí. Deus quiser. Bye, bye. Me aguardem.